Pois é. Presidente, questão de ordem, senhor presidente. Só para registrar aí felicitações para pela deputado. seriedade, pela forma como tem evoluído os trabalhos aqui na casa e pela forma como tem tratado todos aqui. Muito obrigado, deputado Duarte. Parabéns. Muito obrigado. Uma honra. Parabéns. Muito obrigado. Meu Deus. Chega de amenidades. Presidente Arthur, Pois não, pastor. só queria desejar ao senhor um feliz aniversário e desejar também que Deus lhe dê aquele presente que o dinheiro não pode comprar. Que a paz, a saúde, a família. E se lembrar de um versículo bíblico que diz que os passos de um bom homem são pelo Senhor confirmados. Parabéns, presidente. Amém. Obrigado, pastor. Muito boa a sua palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois não. Podemos? Podemos. Eu queria convidar os deputados para fazermos uma oração pela vida do presidente Arthur. Senhor, nós te agradecemos pela vida do presidente Arthur, que tem sido para nós aqui como um timoneiro que nos guia, que tem sido, ó Deus, como um capitão no meio de um mar bravio, tentando salvar a sua embarcação. Que o Senhor dê a ele paz, saúde, tranquilidade, proteja a sua família, levante uma muralha de fogo ao redor dele e torne ele invisível aos olhos de toda seta maligna. Dê a ele saúde, hoje e sempre. Em nome de Jesus nós te abençoamos. Amém. Obrigado, pastor Marcos Feliciano. Muito obrigado mesmo. Uma honra, viu? Muito obrigado a você e a todos. Que Deus abençoe nesse dia, não só a mim, mas a todos os amigos que estão aqui, deputados, deputadas, senadores, senadoras, todos os funcionários, a imprensa, todos que estamos aqui, que Deus nos abençoe. Presidente Arthur, a Bahia e os baianos estão em festa. Ô, Paulo, obrigado, querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Bênçãos, axé, shalom, parabéns para todos os credos, pelos que não creem em nada também, mas Amém. valorizam a amizade. Amém, Chico. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vamos, então... os outros... Eu vou... Parabéns aí, presidente. Desculpa. O Delgatti já está aqui? Pode sentar aqui. Esclarecimentos. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, na petição 11.626, de 14 de agosto de 23, determinou que, apresentando a CPI no dia 17 de agosto de 2023, às 9 horas, na aula do senador Nilo Coelho, situado no anexo 2 do Senado Federal, na condição de testemunha, tendo o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, assistido por advogado durante a oitiva, podendo comunicar com eles, observados os termos e regimentais na condição dos trabalhos pela CPMI. Quero dizer também que o ministro Fachin concedeu também um habeas corpus, autorizando o depoente em querendo ficar calado, mas o senhor o doutor Ariovaldo Moreira, meu colega, deputado, advogado, já me informou que o depoente pretende sim falar a esta CPMI. Então, senhor Delgatti, pois não se preocupe que essa questão do respeito, não só ao senhor Walter, mas a todos os demais depoentes que aqui estiveram, é uma garantia constitucional e, obviamente, isso diz respeito também à própria conduta individual de cada um dos parlamentares. Senhor Delgatti, eu quero explicar aqui o procedimento que nós temos utilizado. Inicialmente será
concedida a palavra ao senhor pelo prazo de 15 minutos, para o senhor falar o que desejar. Em seguida, de acordo com a ordem de inscrição, começando pelos autores do requerimento da sua convocação, terão 10 minutos para inquiri-lo. Essa inquisição, os deputados têm 10 minutos e a resposta do senhor durante esses 10 minutos conta no tempo dos parlamentares. Então ele pode perguntar e o senhor, quando estiver respondendo, ele se dá por satisfeito, a palavra volta para o deputado ou para o senador. Ao final da fala de todos, o senhor tem mais 5 minutos para as suas considerações finais. Ok? Muito obrigado. Eu vou primeiramente ler aqui um termo de compromisso, que o senhor tem que afirmar o termo de compromisso, e a partir daí vamos iniciar a nossa reunião. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha sobre a palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e lhes for perguntado. Vê se está ligado ali. Sim, prometo. Muito obrigado. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da Lei 1579 de 1952 estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Passo a palavra ao depoente pelo prazo de 15 minutos. Olá, bom dia. Meu nome é Walter Gatti Neto. Fica calmo. Não tem ninguém aqui. Tá, meu nome é Walter Gatti Neto. Eu estou aqui hoje na qualidade de testemunha. Sobre a minha vida, eu tive uma infância sozinho. Eu fui abandonado pelos pais, as mães, pelo pai e pela mãe, né? Não, no caso. Eu cresci em escola pública, eu não tive ensino médio, eu comecei depois na faculdade de Direito. E nessa faculdade, um professor da faculdade era um promotor de justiça da minha cidade. E ele realizou uma busca em minha residência. E nessa busca foram encontrados os medicamentos que eu tomo, que é de ansiedade, eu tenho TAG, que é ansiedade generalizada, e o TDAH, que faz eu falar rápido e perder o foco. Nisso, houve uma prisão minha por tráfico de drogas com esses medicamentos. Uma prisão totalmente legal. Eu não tive audiência de custódia e como o promotor era o professor, ele me buscou em sala de aula, a viatura da polícia. Nisso, eu fiquei 6 meses preso por tráfico de drogas, num presídio com traficantes e assassinos. Sendo que eu nunca usei droga na minha vida, eu não bebo. E fiquei preso como traficante. Saindo de lá, eu perdi a amizade, eu perdi namorado, eu perdi tudo. Porque eles me viam como traficante em uma cidade pequena. E eu expliquei, não, eu fui inocentado, porque o médico que me prescreveu o medicamento, ele foi até a audiência e falou, não, realmente, eu prescrevi, e o medicamento, ele nem estava na portaria da Anvisa como droga, então foi uma prisão totalmente legal. Que foi o promotor Marcel Zanin Bombarda, ele que foi o pivô de tudo isso. Nisso, na audiência que eu tive, eu verifiquei que o promotor estava mexendo no Telegram, no celular dele. E pensei, a única forma de provar aos amigos, à namorada, a todos que realmente era inocente, é acessando o Telegram dele. Isso foi em 2017. Eu fiquei por volta de 2 anos tentando esse acesso ao Telegram. Assim que eu consegui, eu encontrei mensagens comprometedoras do promotor e peguei também a agenda dele. E nisso eu continuei acessando o Telegram até chegar na Lava Jato. E quando eu vi as conversas da Lava Jato, eu vi que havia uma perseguição com o presidente Lula. E pensei, o mesmo que acontece comigo aqui, acontece com ele. E de forma livre, espontânea, eu dei publicidade às conversas na época, que foi a Vaza Jato. Só um segundo. Ressaltando que eu não recebi nada em troca por isso. E houve uma investigação, que é a Operação Spoofing, que comprovou que realmente não havia um mandante, que eu não recebi nada por isso. Quebraram o sigilo bancário, quebraram tudo. A investigação, ela foi
ela chegou ao ponto de grampear a cela em que eu estava. Porque passados 6 meses de investigação e eu preso preventivamente, eles ofereciam a delação premiada e como eu não ia culpar um inocente, eu não fiz. E grampearam a cela, tudo, e depois essa investigação acabou e virou a ação penal. E eu fiquei 4 anos, até a presente data, sem poder acessar a internet. E sem acessar a internet, com 2 filhas, sem emprego, eu estava em Araraquara, saindo da prisão. Porque eu trabalho com TI, eu não terminei ainda a faculdade de Direito, então eu precisava de internet para poder trabalhar. E nisso apareceu a oportunidade da deputada Carla Zambelli de um encontro com o Bolsonaro, que foi no ano de 2022, nessa campanha. E ele queria que eu autenticasse que eu autenticasse a lisura das eleições, as urnas, nesse encontro, e por ser o presidente da República, eu acabei indo ao encontro. Nisso aconteceram diversos fatos que eu vou narrar aqui, pois a minha intenção é colaborar com a investigação. Mas lembrando que eu estava desamparado, sem emprego, e ofereceram um emprego a mim. Por isso que eu fui até eles. A recompensa em fazer o que eu fiz era a promessa de emprego. Apenas isso que eu queria. Pois lembrando que eu, sem poder acessar a internet por 4 anos, é uma cautelar que tem um flagrante ilegalidade de processo de prazo, porque o juiz até hoje não decidiu. Ele revogou a cautelar há 2 meses e condicionou a eu fazer um relatório mensal sobre tudo que eu fazia. Esse relatório, ele leva mais tempo que o acesso. Então, se eu acessasse 5 horas por dia, eu demoraria 6 para fazer o relatório. E nisso, eu estou preso hoje, porque a PF foi em casa e eu contei a verdade. Eu contei tudo o que aconteceu, eu entreguei as informações, como eu cheguei no CNJ, tudo, e por falar isso e entregar tudo, eu sou preso hoje. A minha intenção é contribuir com a sociedade quanto a Lava Jato e também esse novo evento do CNJ, e estou à disposição a todas as perguntas. A minha intenção aqui, caso haja respeito nas perguntas, eu responderei a todas. É isso. Eu só falo que irá respeitá-los. Irei respeitá-los, sem dúvidas. Muito obrigado, senhor Delgatti. Inicialmente, a gente passa a primeira palavra para a relatora. Ela não tem um tempo fixo, ela pode usar o tempo que ela desejar. Em seguida, passaremos para os demais inscritos. Por favor, senadora Elisiane. Bom dia, queria cumprimentar o senhor Walter Delgatti, cumprimentar os seus advogados, nosso presidente Arthur, colegas senadoras e senadores, deputadas e deputados. Senhor Walter, primeiramente eu queria colocar exatamente o que você fez e a sua defesa, na verdade, solicitou, que foi a questão do respeito mútuo, né? E desta relatoria, e acredito que deste parlamento, haverá, na verdade, esse respeito em relação ao senhor. E o objetivo, na verdade, desta comissão é o aprofundamento da investigação. Então, a nossa torcida e o nosso pedido aqui é que realmente você possa estar contribuindo conosco, não é? Nos trazendo as informações, que essa comissão também, até em alusão ao processo legislativo, ao processo legal brasileiro, a gente possa, na verdade, receber as suas informações e ajudar para que qualquer tipo de uma outra ação no âmbito da magistratura possa ser justa com o nível da sua contribuição aos trabalhos, no caso específico aqui a esta comissão. Ok? Eu quero iniciar, você citou o nome da Carla Zambelli, da deputada Carla Zambelli, e eu vou iniciar por ela. Na verdade, até mudando aqui um pouco a ordem dos nossos questionamentos. Então, eu queria que... O presidente está meio confuso aqui. Tá. A minha pergunta inicial, Walter Delgatti, senhor Walter Delgatti, é acerca da sua relação com a Carla Zambelli. Eu queria até colocar aqui no telão, tem uma postagem que ela fez no Twitter, eu queria só para abrir aqui,
Essa postagem ali data do dia 28/7/2022, onde ela faz referência a um hotel e também que é um espaço de eventos, não é? Village em Ribeirão, com a mala na mão. Aumenta mais um pouquinho aí. Com a mala na mão. O homem que hackeou 200 autoridades entre ministros do Executivo... Abaixa mais. Entre ministros do Executivo e do Judiciário brasileiro. Muita gente deve realmente ficar de cabelo em pé, entre parênteses, os que têm, depois desse encontro fortuito. Em breve, novidades. Eu queria que você me falasse dessa fotografia, que momento foi esse, e ao mesmo tempo também nos informasse aqui como se deu o seu primeiro... Não, por favor. Como se deu o seu primeiro contato com a Carla Zambelli, como você a conheceu, o que motivou, na verdade, esse seu encontro com a deputada. Foi nessa data da foto, em 28/7, eu estava na cidade de Ribeirão Preto, em um hotel em que eu fui buscar um amigo meu. E, de repente, eu vi a deputada Carla Zambelli, eu pedi para tirar uma foto com ela, e eu apresentei quem era eu. Eu falei, não, eu sou o Walter, o Delgatti, tal. E conversando com ela, ela passou o telefone dela, o celular dela, anotou o meu e posteriormente ela me chamou no WhatsApp. Foi apenas isso. Foi realmente um encontro fortuito. Durante seu encontro com a deputada Carla Zambelli, Walter, como se deu a sua relação com ela? Né? Eu digo do ponto de vista de conversa, você chegou em algum momento a integrar, por exemplo, a equipe de trabalho dela, chegou a prestar serviço para ela, chegou a ter, por exemplo, alguma remuneração? Onde você residia, por exemplo, nesse período que você esteve aqui em Brasília? Só ressaltando que no hotel, ela estava saindo do hotel, então foi um encontro bem rápido, não houve conversas lá, e apenas a foto, e inclusive ela está com a mala na mão, ela montou no carro e acredito eu que ela tenha saído do hotel. E posteriormente, ela disse que havia uma oportunidade de emprego a mim, no caso seria na campanha do Jair Bolsonaro, do ex-presidente. Eu estive em Brasília, eu falei com o presidente e logo em seguida... Você avançou demais, volta. Não, mas é que ela perguntou isso. E logo... Fica à vontade. E logo em seguida eu fiquei em Brasília e eu ia trabalhar na parte de redes sociais do gabinete dela, das redes dela, sociais. Houveram pagamentos, sim, porque ela me enviou as senhas do site, das redes sociais. Só que logo em seguida, uma decisão do Alexandre de Moraes suspendeu o acesso dela às redes sociais. Por isso que eu não continuei nesse serviço, acredito. Mas nesse período você chegou a prestar um serviço, você não chegou a integrar, por exemplo, em nenhum momento a equipe dela de trabalho? Por exemplo, você chegou a participar dos grupos de WhatsApp, sim, conversar com a equipe de assessoria dela, esse era um serviço que você fazia para ela? Esse serviço eu realizei. E esse período qual era o tipo de remuneração que você recebia dela? Na verdade, houve na época uma remuneração de R$3.000 e depois as redes foram suspensas e daí em diante apenas a promessa de emprego mesmo. Você chegou, nesse período você morou onde? Você chegou em algum momento você, por exemplo, esteve residindo ou frequentando com uma certa intensidade, por exemplo, a residência da Carla Zambelli? Sim, eu frequentei e logo em seguida eu retornei a Ribeirão Preto e posteriormente a São Paulo. Mas eu digo frequência no sentido de morar na casa dela. Eu fui diversas vezes na casa dela, mas de morar não. Morar, de dormir, de ter uma convivência mais presente familiar, não. Certo. Falando aqui acerca dessas reuniões, no dia 9 de agosto, o senhor teve essa primeira reunião ao chegar aqui em Brasília, não é isso? E essa reunião você teve na sede do PL. Na reunião, e você me corrige se eu estiver errada, e eu queria que você na verdade, me desse detalhes dessa reunião. Eu tenho a informação de que na reunião o senhor esteve com o advogado Ariovaldo, que está aqui inclusive, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.
Isso na reunião que ocorreu um pouco mais cedo, do dia 9 de agosto. Quem mais estava presente nesta primeira reunião? Na primeira reunião estávamos a Carla, E a Carla, sim, citando o nome dela, o exato. presidente do PL, os meus advogados, o irmão da Carla Zambelli, que é deputado também, e eu. Essa reunião. Aí você fez então a primeira reunião que foi... E o marido da Carla Zambelli também. E o marido da Carla, o irmão. Deixa eu anotando aqui. Eu havia esquecido, mas o advogado me lembrou. Me contam mais sobre essa reunião. O que vocês trataram nessa primeira reunião? O Duda Lima não participou, o marqueteiro. Não participou. Ele participou de uma reunião à tarde, às 15 horas. Isso. Perfeito. Me conta um pouco dessa primeira reunião, como se deu. O que vocês trataram nela? O que vocês discutiram nessa reunião? Tá. Nessa primeira reunião, o assunto era bem técnico, até que o Valdemar entrou em contato com o Duda e agendou essa reunião mais tarde com o marqueteiro da campanha, porque o Valdemar fez algumas perguntas, mas a questão era técnica, e o Valdemar, acredito que ele não tenha um conhecimento técnico sobre isso. Então foi uma reunião, digamos, preliminar. Exatamente, uma reunião preliminar. E na sequência foi então feito contato com o marqueteiro Duda Lima? Sim, durante a reunião, o Valdemar entrou em contato com o marqueteiro, inclusive no Viva Voz, falou com ele e ele disse que às 3 horas iria comparecer no PL. Pronto, aí você então volta às 3 horas. Sim, só que nesse meio tempo o advogado teve um conflito, um desentendimento com a deputada Carla Zambelli, e apenas eu fiquei, os advogados foram embora. Você diz, o advogado que está aqui, inclusive com você, esse conflito se deu por quê? No momento do conflito, eu estava no banheiro. E quando eu retornei, estava no fim do conflito. Então, eu não participei do conflito. Então, nesse momento, o advogado sai e não participa mais da reunião da tarde. Exatamente. Pronto. Na reunião da tarde, qual foi a proposta que foi apresentada? Aí eu lhe pergunto de uma forma mais direta. Tá. A ideia de você participar, por exemplo, como garoto propaganda da campanha do Bolsonaro, do então candidato naquele momento, saiu desta segunda reunião? Sim, saiu. O Duda, que é o marqueteiro, ele inicialmente disse que o ideal seria eu fazer uma entrevista, eu participar de uma entrevista com a esquerda e de forma espontânea falar sobre as urnas. Era essa a ideia inicial. Falar que as urnas eram... A fragilidade das urnas, isso. Ou seja, a proposta... A inicial. Essa foi a proposta inicial. Isso, que não ocorreu porque o meu encontro foi... Ele saiu na mídia e por esse motivo eles cancelaram isso. E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna emprestada da OAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Qual seria a ideia do apertar? Seria apertar o número... É que assim, o código-fonte da urna, certo, eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Era essa a ideia. Seria uma ação... Essa proposta, na verdade, que foi apresentada do ponto de vista da realidade, seria uma proposta fake ou seria algo que você, na verdade, ou eles te propuseram de fato? Você, de posse do código-fonte, você vai mostrar para a gente que é a vulnerabilidade, que vamos colocar um número de, por exemplo, do candidato Bolsonaro e, de repente, vai aparecer o número do candidato Lula. Falando de forma técnica, quem tem acesso ao código-fonte, antes de compilá-lo, é possível inserir linhas que façam com que... Eu ouço mal, que você está falando errado. Eu ouço mal mesmo. Sim. Quem acessar o código-fonte antes de... De compilar. O código-fonte é o código em si, é o código aberto que depois ele tem diversos arquivos e compilado ele vira apenas um, que é o que instala na urna. E quem tem acesso ao código-fonte antes de compilá-lo consegue inserir linhas que façam com que seja apertado um voto e o resultado seja outro. Lembrando que
o código-fonte, a pessoa que manipula ele, ela tem... Por exemplo, o código-fonte obedece a quem está criando ele. Então, eu posso criá-lo com a ideia de, assim que compilado, ser inserido um voto e sair outro. Então, eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não o oficial do TSE, e nesse código-fonte eu inserisse essas linhas, que eles chamam de código malicioso, porque ele tem como finalidade enganar, como finalidade colocar dúvidas na eleição. Então, eu criaria um código meu, a ideia do Duda. Ou seja, não seria um código-fonte do TSE, seria alguma coisa manipulada, fake sua. Exatamente, feita exatamente para mostrar... A ideia dele era a seguinte, era falar que a urna, se manipulada, sairia um outro resultado. Então, para que fique mais claro, até para que a gente possa compreender, seria uma urna que, num vídeo, numa apresentação ali publicitária, você pegaria, mas você teria um código-fonte manipulado e criado por você. Um código-fonte fake, no caso. Fake, um código-fonte fake, criado por você, aonde você faria uma manipulação e uma apresentação fake, digamos assim. Exatamente. E essa apresentação iria explicar à sociedade, a quem estivesse lá no dia 7 de setembro, que era possível aquela urna, que eles veem na eleição, imprimir um outro voto. Então, a ideia era essa. Você disse que você poderia ser esse garoto propaganda, fazer essa manipulação fake, mas a matéria, uma matéria que saiu inclusive na revista Veja, 2 ou 3 dias depois, inviabilizou que essas duas ações ocorressem, é isso? Fossem concluídas, sim. Pronto. Depois dessa reunião do dia 9, que aconteceu na sede do PL, aí com a presença, inclusive, do Duda Lima, você teve, no dia 10, uma outra reunião. Agora, esta reunião você teve no Palácio da Alvorada. Sim. Nessa reunião, eu queria que você me falasse também detalhes desta reunião, esta agora com o então presidente Bolsonaro, né? Sim. Você sai do local onde você estava, o carro que você foi levado, a Carla Zambelli veio junto com você? Sim, veio. E aí, então, pegaram a Carla Zambelli, depois de buscaram e, na sequência, foram até o Palácio da Alvorada. No Palácio da Alvorada, na reunião com o então presidente Bolsonaro, se reuniram o senhor, a Carla Zambelli, o então presidente Bolsonaro, me corrija se estiver errada, e o ajudante de ordens Mauro Cid... E o general Marcelo Campos. E o Marcelo Campos. Me conta um pouco dessa reunião. Essa reunião, a ideia era falar sobre as urnas e sobre as urnas e sobre a eleição e sobre a lisura das urnas. E a conversa, ela foi bem técnica, até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá com os técnicos você explica tudo isso. A conversa, ela se resumiu nisso. E também ele pediu que eu fizesse o que o Duda havia dito sobre o dia 7 de setembro. E o senhor disse para ele que poderia fazer? Sim, eu disse que sim. E aí ele não compreendeu e neste momento quem ele chama para lhe levar ao Ministério da Defesa? Ele chama o general Marcelo Campos. O general Marcelo. E ele fala a ele, olha, eu preciso que você leve ele até o Ministério da Defesa. Ele contrariou, ele disse não, mas lá é complicado. E o Bolsonaro disse, não, isso é uma ordem minha, cumpra. Nisso, o presidente e a deputada... Quem falou que disse que lá era complicado? O general Marcelo Campos. O Campos falou? Sim, ele disse que era complicado. Nisso, o presidente disse que era uma ordem dele e eu fui levado até o Ministério pela porta do fundo. É um portão grande atrás, eu entrei com um carro lá e já desci no elevador. Certo, então você foi com o general Campos até o Ministério da Defesa. Isso. Você tem noção de mais ou menos quanto tempo você ficou conversando ali com o ex-presidente Bolsonaro? Por volta de 1h30, 2 horas no máximo. Nessa conversa, o que mais ocorreu além especificamente da... Na verdade, eu tomei o café da manhã com ele e a conversa, ela foi essa. Ele me disse que eu estaria salvando o Brasil, que era a liberdade do povo em risco, que eu precisava ajudar ele
a garantir a lisura das eleições, porque ele contou que em 2018 ele teve acesso ao inquérito da PF, que nesse inquérito uma pessoa teve acesso ao TSE, ao código-fonte, que poderia ter manipulado. E nisso, essa conversa ela foi evoluindo e chegou à parte técnica, e o presidente disse, olha, a parte técnica eu não entendo nada, então eu preciso que você vá até o Ministério da Defesa e converse com os técnicos. Foi isso. Você, nesse momento, colocou, por exemplo, a possibilidade de você ser punido, ser preso por isso? Você recebeu deles algum tipo de garantia de proteção? Sim, recebi, inclusive a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado um deputado federal, e como eu estava com o processo da spoofing à época, e com as cautelares que me proibiram de acessar a internet e trabalhar, eu visava a esse indulto, e foi oferecido no dia. Deixa... uma pergunta aqui que a minha consultora traz. Do ponto de vista do nome do general, é Marcelo Campos ou Marcelo Câmara? Desculpe, é Marcelo Câmara. Marcelo Câmara. General Câmara, né? É o Câmara. Peço desculpas. Não, que isso, ótimo. Voltando aqui especificamente, então, neste momento, o então presidente Bolsonaro lhe assegurou um indulto caso fosse preso pelas ações referentes à urna eletrônica. Sim, esse encontro, ele assegurou esse indulto, e futuramente no segundo encontro ele assegurou outra coisa, mas esse encontro ele assegurou apenas o indulto. Tá, a gente vai já falar desse outro encontro, desse outro contato com o ex-presidente. Agora vamos falar sobre esse seu momento em relação ao Ministério da Defesa. Quantas vezes você foi no Ministério da Defesa? 4 vezes. Você esteve lá? Não, 4? Eu estive retornei na semana 2 vezes, e na segunda semana mais 2 vezes. Então você 5 vezes ao todo. 5 vezes. Nessas vezes em que você ia lá, você conversava com o pessoal da TI, mais dessa parte da informática? Eu falei como é que com o ministro Nogueira, o Paulo Sérgio Nogueira, e também com o pessoal do TI. Com o Paulo Sérgio Nogueira e com o pessoal que integra a equipe de TI. Isso. E nessas conversas e nessas várias idas até ao Ministério da Defesa, você construiu o quê? Nós tivemos depois, Walter, um relatório que foi apresentado, inclusive, e foi encaminhado até no TSE das Forças Armadas. Nesse relatório específico, você teve participação na elaboração desse relatório? A ideia inicial era que eu inspecionasse o código-fonte. Só que eles explicaram que o código-fonte ficava somente no TSE e apenas servidores do Ministério da Defesa teriam acesso a esse código. Então, eles iam até o TSE e me repassavam o que eles viam, porque eles não tinham acesso à internet, eles não podiam levar uma parte do código, eles acabavam que decorando um pedaço do código e me repassando. E nisso, eu dei orientações, exemplo, que a urna, se desligada da tomada e ligada novamente, ela pode ter um algoritmo lá e o algoritmo decidir por ficar normal. Nesse caso, ela fosse manipulada, o peso dela, a mudança de local, as pessoas que votam, a digital delas, porque ela pode reconhecer que a digital é de uma pessoa que está testando a urna e não votando. Então, tudo isso que eu passei a eles consta no relatório que foi entregue ao TSE. Eu posso dizer hoje que de forma integral, aquele relatório tem exatamente o que eu disse. Não tem nada menos nada mais. Ou seja, esse relatório que eu estou com ele aqui, que veio do Ministério da Defesa e foi encaminhado ao TSE, você teve conhecimento dele, leu e viu que foi fruto da sua orientação. Eu apenas não digitei, mas foi eu quem fez ele, porque tudo que consta nele foi orientado por mim. Ou seja, esse relatório foi construído, foi orientado, foi elaborado pelo Walter Delgatti. Lembrando que os servidores
do Ministério, eles cursaram a faculdade de TI, são professores, são tudo, então eles aprenderam o caminho correto. Eu que não tive o curso nada, eu aprendi errando. Então, é muito mais fácil eu verificar ali alguma porta aberta ou alguma vulnerabilidade do que eles que aprenderam o caminho correto. Por esse motivo que tudo que consta no relatório foi eu quem disse lá em reuniões. Pronto. Walter, nesse momento de conversas com o Ministério da Defesa, você teve contato com alguém ligado por nome Jesus, que era um assessor ligado ao então comandante do Exército Brasileiro, que era o Freire Gomes. Você lembra desses contatos? Eu tive contato apenas pelo WhatsApp, pessoalmente não. Certo. E esse seu contato com este assessor, como se dava? Você tratava com ele sobre o quê? Sobre esse relatório? Esse relatório e outros, porque à época havia relatórios de um argentino que fez uma live, um relatório, e também outros relatórios que pegavam o resultado da eleição, que estava no site do TSE, e faziam relatórios. Ele me enviava e pedia que eu autenticasse, só que com dados que estavam no TSE. Porque o relatório, ele pega o banco de dados e a partir do banco de dados ele cria o relatório. E a ideia dele era que eu fosse no relatório, fosse até o site e confirmasse se realmente aquele dado que estava no relatório constava no site do TSE. Então, por diversas vezes eu realizei essa autenticação de relatório a ele. O Jesus, ele trabalhava nessa área mais de tecnologia? Ele é do Alto Comando do Exército. O Jesus, o assessor, que era o assessor do Freire Gomes? Eu não sei se era assessor, mas ele fazia o meio campo entre mim e o general Freire Gomes. Ele estava nos acampamentos? Ele te passava vídeos, alguma informação do acampamento? Sim, ele enviava vídeos do acampamento, de pessoas rezando, de pessoas chorando. Ele enviava algumas matérias que saíam à época, alguns vídeos. Por que ele te enviava esses vídeos? Porque acabou criando um vínculo de amizade entre mim e ele. Mas não era para uma missão, digamos, para você fazer algo referente a esses vídeos. Era apenas um informe do que estava acontecendo nos acampamentos. Exatamente. E ele dizia também que iria ter uma ruptura, uma intervenção. Ele dizia, olha, será amanhã? E eu ficava com medo. Então a conversa era isso. Com Jesus. Sim. Com Jesus, que era assessor do ex-comandante. Fazia o meio campo entre o Freire Gomes. Ele dizia, não... Não, com o Freire Gomes não. E nem, ele falou com Jesus, ele falou agora há pouco, apenas por telefone receber essas informações. E por ligação também. Ligação do WhatsApp. Certo. Tem mais alguma coisa para falar sobre a sua conversa com Jesus? Não, somente isso. Tá. Walter, eu queria que você me explicasse, a revista Veja, inclusive, fez uma matéria ampla sobre isso, né? Sobre o encontro que você teve com o encontro que você foi chamado para num posto de gasolina. O nome do posto de gasolina eu tenho aqui, seria o posto de gasolina Frango Assado. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho como se deu isso, como foi essa logística, de que forma você foi chamado para estar até lá. Me conta como tudo isso aconteceu. Eu não me recordo o dia, então eu estava em casa em Ribeirão Preto pela manhã, quando a deputada Carla Zambelli entrou em contato comigo e disse que o motorista iria me encontrar, ou melhor, iria me buscar e eu teria um encontro com ela e que era um assunto urgente. Então era um assunto que teria que ser tratado naquele dia. E eu estava em Ribeirão Preto e chegou o motorista. Nisso eu não sabia onde seria o encontro. Ele pegou a rodovia, a Anhanguera, e foi até esse posto que era próximo a uma cidade em que a deputada estava realizando campanha. E nesse encontro, a deputada... Você já conhecia o motorista? Esse motorista, não conhecia. Você teve medo quando você teve que entrar no carro com ele e ir até esse local? Eu tive um pouco, mas não tanto, porque eu confiava bastante na deputada Carla Zambelli. Perfeito. Então você segue até esse posto? Até esse posto, e nisso eu tenho um contato com a deputada. E nesse contato foi quando ela pegou um celular que estava com ela, e no celular dela ela enviou mensagem a alguém e o presidente da República entrou em contato comigo.
E nesse contato ele disse que eles haviam... Antes de falar do contato, ela pegou um telefone novo ou era o telefone dela? Não, era o telefone aparentemente novo. O chip ou o aparelho? Era um chip e um aparelho, ela inseriu o chip, acredito eu que seja um celular novo. Novo que eu digo é que nunca foi usado. Um celular que foi usado apenas naquele encontro, ou apenas naquele encontro, né? E nisso eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sim, questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Vaza Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Ele mandaria prender o juiz que porventura lhe prendesse. Sim, porque esse grampo ele seria suficiente para alguma ação contra o ministro e que as eleições seriam refeitas, né? Você então... Ou melhor, que as eleições fossem feitas com a urna que imprimisse o voto. E você concordou em assumir? Eu concordei porque era uma proposta de presidente da República. Ficaria até difícil falar não àquela... Eu queria até fazer um recorte sobre essa questão do grampo. Nesse momento ele fez referência a pessoas não do Brasil, mas de fora do Brasil, que teria já grampeado Sim. o ministro Alexandre de Moraes naquele Exatamente. momento. A imprensa brasileira noticiou, acho que até o senador deve estar aqui, e aí talvez até depois ele possa falar, mas na matéria que é colocada pela imprensa, a matéria do jornal... Aqui, qual é o jornal esse aqui? Revista Veja. Não, esse tá. aqui é do... Não, esse aqui não é da Veja, não. Eu já falo aqui o nome do jornal. Não consta aqui, mas já minha assessoria me traz aqui. Está aqui o jornal O Globo. O senador, naquele momento, afirma que este grampo teria sido o senador Marcos Duval, que ele deve estar por aqui, talvez daqui a pouco ele possa falar. A matéria diz que, segundo o senador, equipamentos do Gabinete de Segurança Institucional, portanto do GSI, seriam usados para gravar conversas com o ministro. O senhor lembra se nessa conversa o então presidente teria falado GSI ou não teria falado? Teria falado apenas essas pessoas de outros países? Sim, eu me recordo que ele disse apenas agentes de outro país. Ele não falou sobre GSI ou sobre o senador Marcos Duval. Então, nesse momento, o senhor assume a responsabilidade, o senhor assume que você poderia assumir a responsabilidade desse grampo. Sim, eu assumo e por medo, retornando à minha residência, eu entrei em contato com o jornalista Reinaldo Turolo da Veja e contei isso a ele. Que ele gravou a ligação e registrou em cartório tudo que fora falado à época. Você fez, então, esse registro com ele? Sim, eu fiz. Certo. Além desta conversa, isso se deu dentro do carro ou vocês estavam sentados em algum local? A gente estava sentado no McDonald's. Era a lanchonete, o segurança e o motorista e o irmão da Carla ficaram lá fora e apenas a Carla e eu ficamos ali dentro. Depois desta conversa... Não, o presidente estava em ligação.
Depois desta conversa com o presidente, o que mais vocês trataram? Além da questão de grampear, de assumir o grampo do ministro Alexandre de Moraes, teve alguma coisa referente, por exemplo, à invasão ao CNJ, site do CNJ? Após isso, a deputada me disse que eu precisava invadir algum sistema de justiça, ou o TSE em si, ou alguma invasão que mostrasse a fragilidade do sistema de justiça, dizendo que seria uma ordem também do presidente. Porém, apenas a deputada me disse isso. Eu não ouvi isso do presidente. Você se comprometeu com ela? Me comprometi. E fez a invasão depois do CNJ? Sim, fiz a invasão do CNJ e também, a partir do CNJ, de todos os tribunais do país. De todos? Os tribunais do país. Inclusive, isso consta em inquérito policial. Eu tive acesso a todos os processos, a todas as senhas de todos os juízes e servidores e fiquei por 4 meses na intranet da Justiça Brasileira. Você ficou por 4 meses na intranet do CNJ, e de vários outros... De todos os tribunais, inclusive do TSE. Nessa invasão que você fez, lá você teve... você implantou um mandado de prisão contra o ex-ministro Alexandre de Moraes. Também teve a quebra do sigilo bancário do ministro Alexandre de Moraes. E também quebra dos bens. E também teve 11 alvarás de soltura, é isso? Não, esses 11 alvarás eu só vi na imprensa. Inclusive, eu expedi o mandado de prisão no dia 5 e no dia 6, alguma pessoa foi lá e emitiu 11 alvarás de soltura correndo, porque viu que eles iriam... Então esses 11 alvarás de soltura não foi você? Não fui eu. Inclusive, o delegado de investigação, ele garante que não fui eu. Ou seja, mas também foi outra invasão? Não sei. Eu não tenho acesso a isso. Certo. Qual o motivo, Walter, desses mandados que você, na verdade... Do mandado e da quebra de sigilo. Seria o quê? Qual a motivação disso? Me explica. Seria desmoralizar Exatamente, porque à época o ministro dizia que era inviolável, que tinha aquela segurança. Então, uma forma de mostrar a fragilidade seria o quê? Eu invadindo e despachando, como se fosse o ministro, com o token dele, a assinatura dele, um mandado de prisão contra ele mesmo. Inclusive, no final, eu falo, publique-se, intime-se e faça o L. É verdade. Que é uma coisa até engraçada, porque o sistema inviolável, uma pessoa sozinha conseguiu invadi-lo e emitir uma prisão, como se fosse o ministro prendendo ele mesmo. Agora, sobre essa minuta, esse texto desse mandado de prisão, quem fez? Fui eu. A deputada me enviou um texto pronto, eu corrigi alguns erros e contextualizei e publiquei a decisão. Mas quem fez o texto foi a deputada. Então o texto foi feito por ela? Sim. Não, ela me enviou o texto. Quem fez eu não sei. Não, mas ela lhe enviou o texto e você fez essa publicação. Sim. No caso específico dessa invasão do CNJ e dessas que você fez, você recebeu algum pagamento por isso? Então, a promessa ali era de emprego. Só que enquanto eu não tinha esse emprego, eu reclamava, olha, eu tenho que pagar pensão, tenho que pagar aluguel, e ela me enviou por diversas vezes um montante pequeno de dinheiro e de Pix. O Renan, ele era servidor dela? O Renan, ao que eu sei, era motorista. Ele em algum momento te fez algum pagamento? Sim, diversos pagamentos. Esses pagamentos diversos foram em quais valores? Tem de 5 mil reais, de 7, mas o total é de 40 mil reais. Eu estava lendo aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, na verdade, assegurou a sua prisão. E nessa petição dele, nessa decisão dele, faz referência, por exemplo, a alguns pagamentos. Sim. Né? Por exemplo, o senhor teria oferecido a um funcionário da TIM um pagamento em Bitcoin pelo acesso aos dados telefônicos do ministro Alexandre de Moraes e teria feito uma transferência. A pergunta para mim para o senhor seria essa. Essa transferência em Bitcoin foi feita e qual o valor? Não, ela não foi realizada porque o rapaz da TIM, ele se negou a pegar uma segunda via do chip do ministro. Ele se negou. Então você não chegou a fazer nenhum pagamento para ele? Não, é que no encontro,
a deputada solicitou que eu invadisse o e-mail do ministro. E lá atrás, em 2019, eu tinha acessado já o e-mail. Então eu tinha o e-mail e o telefone de recuperação de senha. E entrei em contato com o rapaz da TIM. Só que ele me gravou no dia, sem eu saber, e se negou a pegar a segunda vez do chip. Porque à época o Alexandre de Moraes estava o tempo todo na mídia e mandando prender todo mundo, então ele ficou com medo e vazou isso à mídia. Mas eu não efetuei a transferência. Quando você se propôs, na verdade, a fazer essa transferência, esse valor seria quanto em real? É que, na verdade, não foi tratado sobre Bitcoin. Foi em valor mesmo, em reais. Ah, seria 10 mil reais. Isso. Mas esses 10 mil reais, eu li lá que você diz, assim, fácil. Consigo fácil os 10 mil reais. Era o valor mínimo. Mas esse dinheiro seria dado por quem? No encontro, a deputada me disse que se precisasse de ferramentas ou comprar alguém, ela teria alguém que financiasse isso. Só que eu não tive acesso de quem era esse financiamento, de quem partiria o financiamento. Ela apenas me disse, olha, precisando de ferramentas, de valores para comprar alguma ferramenta ou comprar algum funcionário, entre em contato comigo que realizaremos esse pagamento. Insumos em geral, ela falou. Insumos em geral, ela disse. Foi quando eu coloquei um lance pequeno e a pessoa iria aumentá-lo, né? Ou seja, ela não deu uma limitação de valores. Não. O valor que for necessário, de fato, a gente resolve. A ideia na época era o quê? Era fazer algo com que refizesse as eleições com a urna que saísse o voto impresso também. Ou seja, Walter, essa conversa toda ela aconteceu no ano passado e agora, mais ou menos no mês de fevereiro, março, nós tivemos aí a informação da possibilidade de fato desse grampo. Ou seja, a informação que você tem então é que o ministro Alexandre de Moraes em algum momento foi grampeado. Exatamente, a informação que eu tenho é que ele estava grampeado já, que havia o grampo. Agora, eu não sei se seria um futuro grampo, ele estava garantindo já para eu falar sim e não falar, vamos ver, então no futuro, assim que acontecer, eu decido se eu vou assumir a autoria ou não. Eu não tenho essa informação, eu tenho apenas que, segundo ele, naquela data havia um então não foi lhe solicitado grampear, mas apenas assumir a autoria. Que depois a revista Veja ligou esse caso com o caso do senador Marcos Duval. Presidente, eu quero... Presidente, como eu fui citado duas vezes... Não, mas eu ainda não terminei. O senhor foi citado e terá oportunamente direito de falar. Aliás, eu até quero que o senhor responda mesmo. Aliás, foi uma pergunta que eu até fiz, senador, que eu acho que é uma contribuição que foi em cima de uma leitura que eu fiz de uma matéria jornalística. Não tem nenhum documento aqui que, na verdade, respalde. Eu fiz questão de fazer referência a essa publicação e é importante, de fato, que o senhor traga essa informação, porque é muito sério que se coloca, essa é a utilização de instrumentos do GSI para um possível grampo em relação ao ministro então, Alexandre Moraes. A relatora continuou, deixa eu dar continuidade, porque aí eu acabo... Agora não. Excelente. Aqui tem uma ordem, senador. Vossa Excelência, oportunamente, eu lhe garanto, terá direito de falar. Eu queria só para deixar aqui, porque ficou uma pequena dúvida em relação à presença da segunda reunião com a participação das pessoas na segunda reunião do dia 9 às 15 horas. O Valdemar da Costa Neto estava nesta segunda reunião? A segunda reunião, lá atrás, né? Isso, no dia 9? Não, estávamos o irmão da Carla Zambelli, o Duda Marqueteiro e eu. Então ele não estava na segunda, ele estava só na primeira, que foi no horário da manhã. Sim, inclusive os advogados aqui presentes estavam juntos à reunião. Em algum momento, na segunda reunião, já agora com o presidente Bolsonaro, ou então o presidente Bolsonaro do dia 10, o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, ele chegou a participar, ele tinha algum ativismo nessa participação dessa reunião? Ele dava ideias ou ele só ficava ali assinando, anotando e fazendo o acompanhamento da reunião? Ele tinha alguma participação mais ativa? Ele fez apenas o acompanhamento. Ele não participou da reunião. Não opinou em nada? Não. Só apenas depois, ouviu? Após a reunião, o ex-presidente e a deputada, eles saíram lá
no Palácio e eu fiquei lá com o Marcelo Câmara e com o Cid, conversando, mas assuntos estranhos da reunião. Certo. Presidente, eu quero finalizar e dizer que o depoimento de hoje é um depoimento muito importante para os trabalhos da CPMI, bombástico, como o senhor coloca. As informações que são trazidas a essa comissão são informações absolutamente sérias e são informações que estão no entorno do ponto central desta CPMI, que é exatamente o questionamento do resultado eleitoral, a tentativa de emplacar uma vulnerabilidade e a busca de pessoas que já tinham histórico em relação à invasão para que legitimasse claramente uma narrativa que é incompatível com a realidade em relação ao processo da segurança eleitoral. Eu vejo, presidente, que nós, a partir de agora, precisamos, e vou apresentar, até para compatibilizar esses dados, não é, a quebra do sigilo telemático das pessoas que fizeram parte dessas reuniões do dia 9 e também do dia 10, até para a gente poder ter os elementos substanciais acerca acerca das informações que nós recebemos agora do depoente Walter Delgatti. Eu queria lhe agradecer pelas suas informações e a sua colaboração, a sua contribuição em relação aos trabalhos desta CPMI. Muito obrigada, presidente. Disponho. Muito obrigado, relator. Eu passo a palavra por 3 minutos para o senador Marco Duval, que ele foi citado. Bom, então respondendo aqui, eu vou ler uma decisão do STF no inquérito 2332. A cláusula de inviolabilidade constitucional que impede a responsabilização penal ou civil do membro do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos também abrange sob seu manto protetor as entrevistas jornalísticas, as transmissões para a imprensa do conteúdo de pronunciamento ou relatórios produzidos na Casa e as declarações feitas pelos meios de comunicação social, eis que tais manifestações, desde que vinculada ao desempenho do mandato. Então, o que foi dito está no depoimento da Polícia Federal. O que a imprensa diz, para mim, não vale de nada, não tem valor nenhum. Muito obrigado, senador. Senhor Walter Delgatti. Presidente, pela ordem, é só em cima do que o senador Marcos Duval coloca, então ele não confirma, nem nega e nem confirma. É isso, senador? Isso. Vossa Excelência se busca, na verdade, ao direito da inviolabilidade. Relatora, é só você buscar com a Polícia Federal o meu depoimento. Está lá, na íntegra. Perfeito. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o próximo orador, que é o primeiro... Presidente, até para responder o senador, então eu já quero deixar consignado aqui a solicitação deste depoimento que o senador coloca, para a gente poder fazer uma avaliação mais precisa. Perfeito, perfeito. Eu vou passar a palavra, antes de passar a palavra ao primeiro orador inscrito, que agora são os requerentes, os autores do requerimento. O primeiro é o deputado Rogério Corrêa. Mas eu vou quebrar aqui uma praxe que eu, como presidente, eu sempre gostei de ser o grande mudo, mas eu queria hoje fazer uma única pergunta ao senhor Delgatti. Antes de falar, entretanto, doutor Delgatti, eu quero dizer assim, como pai de 2 jovens, eu estou olhando aqui para o senhor assim, com o coração cortado, de ver o senhor aqui nessa situação, preso, aqui nesse depoimento, falando de suas dificuldades financeiras. O senhor disse no começo que foi abandonado ainda criança pelos seus pais, porque o senhor é um homem de uma inteligência raríssima. Não nascem pessoas como o senhor toda hora. O senhor pode-se dizer que é um gênio, porque um homem que nunca estudou TI, que vai para o Ministério da Defesa, discute lá com profissionais altamente qualificados, que estudaram, que passaram em concurso para adquirir conhecimento, e o senhor vai lá quase que na condição de professor. Um homem como o senhor certamente era para estar na academia,
era para estar no ITA, era para estar numa universidade, era para estar em uma grande empresa brasileira, dando uma contribuição extraordinária para o Brasil. Extraordinária. É uma pena que a vida, às vezes, prejudique um talento natural como o do senhor. É uma pena. Eu realmente olho assim como pai e a posição aqui do senhor corta o meu coração. Corta o meu coração. Assim, acho que qualquer pai que tivesse um filho com esse nível de inteligência teria muito orgulho do senhor. Eu teria, né? Pela sua inteligência. Pela sua inteligência.